Olá e boas-vindas à nossa análise visual. Olha, pare para pensar por um instante na quantidade de energia que a gente gasta todo santo dia se preocupando com finanças. Contas a pagar, aquela sensação constante de que está sempre faltando alguma coisa, sabe? Mas e se a prosperidade não for uma coisa que a gente precisa perseguir até a exaustão, como quem corre atrás do vento? E se, na verdade, for algo que a gente pode simplesmente atrair de forma natural? Pois é, a proposta aqui é desconstruir de vez aquela velha mentalidade de luta e ansiedade. Vamos abrir espaço para uma visão bem mais sofisticada da abundância. Aquele foco na escassez que paralisa a gente sai de cena e entra o magnetismo pessoal e a competência pura. Para entender essa mudança radical na forma de encarar a nossa oferta pessoal e a abundância ao nosso redor, a nossa base de hoje é uma obra clássica, O Dinheiro Me Quer, escrita por Henry Harrison Brown. É fundamental recorrer a textos atemporais como esse, porque eles cortam todo aquele ruído das promessas modernas de dinheiro fácil, sabe? Eles nos ancoram em princípios filosóficos muito sólidos. A ideia central da obra é que a forma como a gente estrutura o nosso raciocínio funciona literalmente como um ímã. Então a gente vai detalhar exatamente como essa filosofia opera e, claro, o mais importante, como aplicar isso no dia a dia. A ideia é transformar conceitos invisíveis da nossa mente em resultados extremamente visíveis e concretos na conta bancária. E, para organizar bem o nosso entendimento, a gente dividiu a apresentação da seguinte forma: 1. O fim da escassez. 2. A lei da oferta. 3. A atitude mental correta. 4. O dinheiro em circulação. 5. Aplicações na vida prática. E, por fim, 6. Crescimento e liberdade pessoal. Então, vamos à primeira parte. 1. O fim da escassez. Bom, o ponto de partida de toda essa filosofia é a necessidade absoluta de abandonar de uma vez por todas aquela mentalidade primitiva e exaustível que é baseada na carência. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que o motor do esforço humano era a falta, mas, na real, essa visão só gera desgaste. O velho pensamento é totalmente ansioso e focado na competição. Ele se resume na frase "eu quero dinheiro", o que automaticamente grita para o universo e para o mercado que existe um vazio ali, uma necessidade urgente. No ambiente de trabalho moderno, um profissional que opera nessa vibração de desespero acaba espantando as melhores oportunidades. Afinal, ninguém quer se aliar a quem transmite insegurança, concorda? Em contrapartida, o novo pensamento foca no magnetismo. A frase muda para "o dinheiro me quer". Isso representa o exercício prático do poder de atração. A pessoa eleva tanto a própria competência e o próprio valor que ela para de correr atrás das oportunidades e passa a ser procurada por elas. É uma virada de chave e tanto. Tem uma citação brilhante da autora Helen Wilmans que ilustra muito bem isso. Ela diz: "Quem ousa afirmar o eu pode calmamente esperar enquanto o destino apressado atende às demandas com a oferta certa." A paciência, nesse contexto, vira uma vantagem estratégica colossal. No texto, a pobreza é descrita basicamente como uma condição mental, uma inquietação que aflige a gente e acaba resultando em decisões precipitadas, em negócios ruins. E essa pressa toda precisa ser curada através do pensamento correto, afirmando o próprio valor e aguardando com uma serenidade inabalável. Uma confiança tranquila atrai propostas muito melhores do que qualquer afobação. Pode apostar. E isso nos leva à seção 2, a lei da oferta. Quando a gente para de focar na falta, começa a entender a verdadeira mecânica de como as coisas chegam até nós. A lei da oferta ensina que as coisas materiais, e isso obviamente inclui o dinheiro, são só manifestações ou subprodutos de um poder interior muito maior. O objetivo primário da pessoa deve ser buscar esse poder primeiro. Em vez de ficar focando desesperadamente nos resultados financeiros de curtíssimo prazo, é essencial se alinhar com a causa de tudo. Mas na prática, o que isso significa? Significa focar sem parar no aprimoramento das próprias habilidades, em entregar um serviço com excelência, em construir um intelecto afiado. Quando você constrói esse alicerce com dedicação, o reconhecimento financeiro vem, ele é atraído como uma consequência natural e inescapável. Então, se a pobreza é de fato uma condição da nossa mente, uma espécie de miopia sobre o nosso próprio potencial, a cura está justamente na afirmação contínua desse poder interno. O autor propõe que quando a gente repolariza nossa energia no dia a dia, acreditando com firmeza que o suprimento de oportunidades no universo é infinito, o medo de falhar simplesmente some. E veja bem, repolarizar a energia não tem nada de místico, tá? É só adotar uma postura de confiança total na própria capacidade de resolver problemas. Isso torna a chegada dos recursos tão certa e infalível quanto a lei da gravidade. O que nos traz à seção 3, a atitude mental correta. Para conseguir essa mudança de postura com sucesso, existem passos fundamentais que trazem para o jogo um fator essencial: o tempo. Exatamente como faz um agricultor experiente, primeiro a gente precisa plantar a semente pensamento da abundância através do estudo e da preparação.
Segundo, a gente tem que arrancar pela raiz aquelas ervas daninhas da ansiedade e da dúvida. Pense, por exemplo, em quem começa um projeto novo brilhante. Se logo no segundo mês a angústia bater porque os lucros astronômicos não chegaram na hora, a pessoa pode acabar mudando toda a estratégia no impulso, destruindo uma semente que só precisava de mais algumas semaninhas no solo para brotar. Saber aguardar pacientemente é o que garante que essas novas vibrações se firmem de vez, substituindo aqueles velhos padrões de autossabotagem. O filósofo Ralph Waldo Emerson nos lembra de uma verdade muito bonita sobre nós. Ele diz: Deus escondeu o mundo inteiro em seu coração. Essa frase fala muito sobre como a imaginação e a busca incessante pelo ideal são as reais forças que empurram o progresso do mundo para frente. É exatamente essa capacidade de enxergar além das circunstâncias do agora que leva a gente acima daquela necessidade instintiva de só sobreviver. É isso que conecta a nossa mente com inovações, com criatividade e com as infinitas possibilidades de agregar valor à sociedade em que a gente vive. Mas como é que a gente constrói e, mais importante, sustenta essa atitude magnética no mundo real, no mercado de trabalho? Primeiro, é indispensável ter algo valioso que o mundo de fato precise, ou seja, oferecer uma competência real, um produto excelente ou um serviço que resolva problemas difíceis. Segundo, é crucial sentir-se digno, nada de ter vergonha de cobrar de forma justa pelo valor que você entrega. Terceiro, os lucros obtidos devem ser direcionados para manter um ciclo de serviço justo. Pensa no arquiteto que decide parar de correr atrás de clientes de um jeito agressivo e inconveniente. Ele passa a focar toda a energia dele em criar projetos tão extraordinários que o próprio mercado começa a fazer o boca a boca. Esse foco na utilidade máxima e na excelência atrai a prosperidade sem aquele desgaste excessivo. Vamos agora para a seção 4, o dinheiro em circulação. Aqui a gente chega numa das ideias mais libertadoras do livro. O dinheiro, sozinho, não é o objetivo final. Ele é só uma ferramenta, uma máquina neutra que precisa da inteligência e da direção humana para ter qualquer utilidade. Aquele dinheiro que a pessoa acumula só pelo medo da falta, que fica lá guardado debaixo do colchão e não é investido, acaba virando um recurso morto, sem propósito. O autor faz uma comparação poética muito legal com a água de um rio. A água parada não faz nada, ela só gera energia de verdade quando passa e gira as engrenagens de um moinho. O dinheiro é poder delegado que precisa fluir continuamente. Então a atitude financeira certa é celebrar a chegada dele e também ficar em paz com a partida dele para investimentos ou necessidades justas. É nesse dinamismo, nessa troca, que a riqueza de verdade cresce. Só que direcionar essa corrente forte exige prática e muita mudança naqueles hábitos super enraizados. Como a gente viu, o dinheiro depende da gente, de mentes proativas para gerar benefício. E aí tem uma técnica psicológica incrível que o autor ensina: enviar pensamentos de sucesso a cada quantia que você gasta. Em vez de sentir aquela dorzinha no peito ou ressentimento na hora de pagar uma despesa operacional de um negócio, por exemplo, reconheça que aquele dinheiro ajudou a manter a sua estrutura de pé. Pague os salários ou pague as contas com a consciência tranquila de estar enviando esse dinheiro para trabalhar no mundo, deixando que a utilidade real seja a bússola das suas finanças. Quando você faz isso, acaba estabelecendo uma relação de domínio e muita tranquilidade sobre o dinheiro, deixando que a riqueza cumpra a função dela, sem nenhum apego doentio. Bom, agora que a gente compreendeu toda essa filosofia profunda por trás do fluxo financeiro e da atitude mental necessária, surge aquela pergunta inevitável, né? Como aplicar essas leis na prática, no nosso cotidiano profissional e nas finanças domésticas de todo dia? E é sobre isso a nossa seção 5, aplicações na vida prática. É hora de fazer a ponte entre aqueles conceitos abstratos e as ações concretas que mudam o nosso comportamento. Olha, o poder do nosso vocabulário sobre a nossa própria psicologia é simplesmente gigante. O livro aconselha a gente a cortar pela raiz as frases que nos colocam como vítimas ou escravos do dinheiro. Sabe aquela frase dita com amargura? Ah, eu não posso pagar por isso. Nunca mais diga isso. Ao falar dessa forma, a gente abre mão do nosso próprio poder. Em vez disso, afirme com convicção: eu escolho investir meu dinheiro de outra forma. Todo e qualquer gasto passa a ser visto como um investimento consciente, seja em experiência ou em saúde. Essa mudança, que parece simples, devolve a responsabilidade para a gente, garantindo que você seja o mestre das suas próprias decisões financeiras. Uma outra aplicação super prática e talvez a mais importante para o desenvolvimento profissional a longo prazo é parar de usar a frase vitimista "eu perdi muito dinheiro" e substituir isso pela valorização da experiência que você ganhou. Ficar remoendo o passado ou sentindo remorso só serve para embaçar o nosso julgamento crítico e roubar a energia que a gente precisa para conquistas futuras. A verdade nua e crua é que toda decisão financeira, até aquele negócio que não deu certo,
Funcionou como uma baita aula sobre gerenciamento de riscos. É um investimento num conhecimento que vai ficar com você para o resto da vida. A natureza, como o texto muito bem ensina, sempre recompensa quem sabe tirar a sabedoria dos tropeços sem perder a confiança. E assim chegamos à seção 6, crescimento e liberdade pessoal. Porque no fim das contas, tudo que a gente analisou até agora converge para o objetivo maior de qualquer planejamento financeiro: construir uma base sólida e intocável para nossa liberdade de escolha. E é com muito orgulho que informamos que o roteiro e a apresentação que você está acompanhando foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, destacando que o canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Existe uma sintonia muito fina e totalmente inegável entre a mensagem de emancipação deste livro e o propósito central do nosso projeto. Por isso, a gente convida você a curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, além de se inscrever no canal, ressaltando a grande importância desse apoio para a continuidade do projeto. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido: que se inscreva em nosso canal no YouTube. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocerebro@blogspot.com. Então, a grande lição para levar dessa nossa análise é entender de uma vez por todas que a riqueza verdadeira sempre começa de dentro para fora. Ela se manifesta através de uma atitude mental clara, totalmente focada em entregar valor real para o mundo, usando a abundância e a competência como base, e jamais o medo ou a escassez. As referências bibliográficas desta nossa análise são baseadas inteiramente na obra O Dinheiro Me Quer, de Henry Harrison Brown. Que essas ideias se transformem em atitudes concretas para o seu crescimento e contribuam ativamente para a construção de uma vida de total independência. Muito obrigado por acompanhar até aqui e por investir tempo no próprio aprimoramento.